Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um Manhã no Divã. Hoje o tema, atendendo a pedidos, né? Eu quero lembrar, inclusive, que você pode solicitar, sugerir um tema que a gente vai abordar aqui. E o tema de hoje foi uma sugestão. Aliás, o tema dos próximos Manhãs no Divã, dos 3 próximos, é uma sugestão. Aí já temos a Marluce Dantas, compartilha para nós, Marluce. Homero Taborda, compartilha. José Carlos Leal, meu amigo. Carlos José Leal, tá bom? Tudo bem, Carlos? Tiago Benevenuto, compartilha para nós aí, Tiago. Então, o tema de hoje é o toque, né? Eu tô com mania de limpeza, isso por si só constitui toque. Toque, vocês sabem, é uma sigla. É uma sigla que quer dizer, né? É um processo, né, compulsivo, né? Um processo compulsivo. Então, transtorno obsessivo compulsivo. Daí o nome toque. T de transtorno, né? Obsessivo compulsivo. Então, obsessivo seria fixação em alguma coisa. Na maioria das vezes, fixação em limpeza. Por isso que as pessoas que têm toque normalmente está associado à questão da higiene, da limpeza, né? O medo de estar sujo. Deixa eu só tirar o som aqui para não correr o risco de atrapalhar alguma coisa. Vamos lá, deixa eu ver. Bom, aqui já está ok, então eu já posso agora. Podemos continuar, só estava alterando aqui. Agora eu vou colocar aqui a tomada para não correr o risco de descarregar também. Estou chegando agora de Vitória. Tentei fazer essa transmissão de Vitória, não deu certo, por isso que está tarde, por isso que eu estou agora aqui. Então, transtorno obsessivo compulsivo, toque. Transtorno, né? Porque é um transtorno. Obsessivo, porque é a obsessão por alguma coisa, em geral a questão da limpeza, em geral o medo da contaminação, por isso é a obsessão. E compulsão. Por que é compulsão? Porque não tem controle, não há um controle, é compulsivo. Então às vezes a pessoa sabe que está fazendo aquilo, ela percebe que está numa espécie de... ela fica envergonhada, né, de agir daquela maneira, mas ela consciente, ela tem a consciência de que não deve fazer, acha às vezes engraçado, ao mesmo tempo doloroso, mas não consegue parar de fazer. Por isso, compulsivo. Então, e curiosamente envolve a questão da limpeza. Tá ligado à ansiedade, né? Tanto que a pessoa que pediu para falar de toque e de ansiedade. Não dá para falar dos dois assuntos ao mesmo tempo, porque os dois são complexos. Então, naturalmente, a pessoa que tem toque, que tem transtorno obsessivo compulsivo, ela busca o psiquiatra e ele vai prescrever para ela um ansiolítico, porque tem a ver com a ansiedade. Mas não é só a ansiedade em si, né? Normalmente traz traumas, né? Traz traumas ali que a pessoa associa com sujeira. De alguma maneira ela se sente contaminada e aí então é a mania de limpeza. Por isso que as pessoas geralmente associam, né? A gente vê, por exemplo, a pessoa que quando ela vai entrar dentro de casa, ela não consegue tocar na maçaneta. Por quê? Porque ela imagina que aquela maçaneta tem... Muitas pessoas já tocaram nela e que se ela tocar, ela vai se contaminar. Uma certa feita eu fui supervisionar o atendimento de uma colega no Rio de Janeiro e fui cumprimentar a paciente dela que tem toque, todas com luvas, toda coberta, as blusas até os pulsos e luva, né? Então ela com a luva para poder me cumprimentar, porque aí não ia tocar na minha mão.
Então com aquela luva ela pode manusear as coisas e não vai se contaminar. E aí ela me perguntou, você é de Belford Roxo? E eu disse, não. Ela disse, você já esteve lá? Eu também não. Então, se eu tivesse estado ou fosse de Belford Roxo, ela não ia sequer conversar comigo, né? Então, por quê? Porque ela acha que Belford Roxo é uma região muito contaminada. E aí a gente vai ver o seguinte, que foi o local aonde nasceu, aonde cresceu e onde vive o pai dela. O pai é separado da mãe e o pai vive na região de Belford Roxo. Então não por acaso ela cismou com essa região. Então tudo lá é contaminado. O prefeito lá é contaminado. As ruas são muito sujas, muito contaminadas. Então qualquer pessoa que for lá, essa pessoa vai trazer contaminação para ela. Mas de onde que vem a ideia do toque? Primeiro que, lembra, é transtorno obsessivo compulsivo. É uma compulsão. É toda a energia libidinal, toda a energia sexual da pessoa investida naquele ato, né? Então, ela é compulsivo, é uma compulsão, é um investimento da energia libidinal. E por que tem a ver, por que ela faz, associa com a limpeza, ou com que... Geralmente, a pessoa que tem toque, ela tem rituais. Por exemplo, se ela vai andando na rua, ela vai saltando. Tem um filme com... Ai meu Deus, como é que é o nome daquele ator? Eu vou lembrar. Então, que mostra isso. Então, por exemplo, ele é cheio de rituais. Se ele vai andar na calçada, ele nunca vai pisar nas emendas das cerâmicas. Se ele estiver num lugar que está numerado, ele nunca vai usar a numeração ímpar, ou nunca vai usar a numeração par, ou ele vai abrir mão de algum número. Então ele tem rituais que ele vai seguir. Esses rituais são construídos pelo psiquismo dele, pelo inconsciente, para poder combater algum mal que é iminente. E aí tem vários tipos. Por exemplo, eu atendi uma paciente, era uma jovem de 19 anos. Essa jovem, o que acontecia com ela? Essa jovem, normalmente, ela fazia orações, e fazia orações em voz alta. A voz ela ficava, mais maior era o tom da voz dela. Por quê? Ela tinha a sensação de que algo muito ruim iria acontecer com ela, com os familiares, com o mundo. E aí, então, ela se recolhia em oração. Só que, à medida que ela orava, ela percebia que se ela aumentasse o tom da voz, a oração seria ainda mais eficiente. Agora vocês imaginem a cena. Ela começou a incomodar todas as pessoas que moravam na mesma casa que ela. Então ela falava, Pai Nosso, ia aumentando, que está no céu, ia gritando, porque dentro da cabeça dela, quanto mais alto ela gritasse, ela falasse, ela orasse, maior era a possibilidade de Deus escutar a oração dela e não permitir que aquele mal fosse acontecesse. Então eles criam rituais. Essa mesma garota também tinha dificuldade, lavava a mão toda hora, etc. Esse foi um caso que eu atendi, dessa menina de 19 anos, era uma moça, né? Uma moça evangélica. Então o próprio pastor já havia falado para ela que ela não precisava orar tão alto, que não era pela quantidade de palavra ou pelo tom de voz que ela usasse que ela seria atendida, mas ela não conseguia. E o pastor então encaminhou para o psiquiatra,
né? Então, mas como ela era ela era muito devota da igreja, ela ia à igreja praticamente todos os dias, o ponto dela forte era a igreja evangélica. Então aí a terapia dela tinha que estar associada a alguma coisa ligada à igreja evangélica, né? Mas eu não cheguei a tratar dessa moça, porque a mãe trouxe para eu olhar, e é uma cidade muito longe daqui de Guarapari, também não é Vitória. Então ela pediu que eu indicasse um colega para atendê-la lá na cidade onde ela mora, uma cidade aqui do sul do Espírito Santo. Mas eu presenciei esse quadro. Um outro quadro de toque que eu presenciei era o seguinte: a pessoa disse para mim que ela, uma paciente, que ela, quando ia tomar banho, ela contava assim, por exemplo, ela começava molhando os braços. Então ela contava assim: 1, 2, 2, 3, 3, e isso até 50. Imagina a despesa com água. Depois ela ia lavar a cabeça, ela lavava a cabeça e o bumbum. Então ela colocava a cabeça 1, depois ela virava e apontava o bumbum. 1, 2, 2. E ela me contando isso, ela começava a rir, porque ela percebia que era engraçado. Ela disse: mas apesar de ser engraçado, eu não consigo conter, Luiz. É interessante. E o noivo dela foi visitá-la, e lá da sala ele ouviu um barulho batendo no vidro do box. E então foi quando ele presenciou a noiva dele, quando ela virava de bumbum para molhar o bumbum e a cabeça, o cotovelo dela batia no vidro, e ele então escutou e falou: você está ficando doida? E aí desligou a água. Então ela fazia com o braço, 1, 2, 2, depois cabeça e o bumbum, depois a perna direita, a perna esquerda. Então ela fazia esses rituais. Durante o dia ela ia lavar a mão, então ela lavava a mão, colocava a mão debaixo da torneira, 1 fora, 2, 2, 3, 3. É um ritual que ela criou. Aí você fala: de onde que eles criam esse ritual? Não criam, isso vem do inconsciente. É alguma coisa que o inconsciente dela faz meio que uma lógica matemática ligada à limpeza para evitar um mal maior. É como se ela tivesse a sensação de que algo muito ruim fosse acontecer. E para evitar que esse algo ruim aconteça, usa-se isso. O Freud vai dizer, inclusive, dentro da visão dele, que muitos dos traumas são hereditários, né? Os pais passam para os filhos através da genética. E ele vai falar no mal-estar na civilização. No Totem e Tabu, ele vai explicar como acontece o processo do Totem e Tabu, o nome do livro, né? Ele vai explicar como é que acontece o processo do toque. Ele vai dizer o seguinte: nas civilizações primitivas, e vai lembrar que o nosso inconsciente é muito primitivo, né? A gente vai ver que o complexo de Édipo, por exemplo, está dentro do nosso inconsciente. Não sei se está muito complicado hoje a live, gente, desculpem. Mas ele vai dizer o seguinte: os povos primitivos, eles tinham a seguinte crença. Por exemplo, um guerreiro lá lutando de espada com o outro. E aí um feria o outro e o ferido fugia. O guerreiro que sobrevivia, o guerreiro que feriu o outro, ele acreditava que se ele passasse veneno na lâmina que feriu o adversário, esse adversário poderia morrer. E aí eles passavam veneno para isso acontecer. Ao contrário, por exemplo, uma pessoa era ferida com uma lâmina e ela conseguia a lâmina. Eles acreditavam que se passasse medicação naquela lâmina, ele poderia obter a cura. E isso parece bobagem, mas isso vai circular. Se você enfiar a faca na bananeira, a moça vai casar. Eu me lembro na minha infância, por exemplo, que quando a gente pisava em cima de um ferro, de um prego enferrujado, a mãe arrancava aquele prego da tábua e cozinhava ele, e com a água que ela cozinhou o prego, ela banhava a ferida e me dava de tomar, porque isso iria combater o tétano do fato.
Agora você vê isso, agora vocês vejam, né? Provavelmente isso não tinha nenhum efeito científico, era placebo, mas era a crença. Então o inconsciente, de alguma maneira, ele faz esses cálculos. Então ele pensa assim, se eu contar até 10, lembra aquela história? Você perdeu alguma coisa, chama São Longuinho e dá 3 pulinhos. Quer dizer, então são essas histórias, essas, como é que a gente chama, gente? Essas chamadas receitas, tem um nome específico, simpatias. Essas simpatias populares, que até há bem pouco tempo era usada, ainda é usado hoje. Isso existe há milhares e milhares de anos. E o inconsciente, ao longo desse processo, ele absorveu essa simpatia. Então ele, quando o indivíduo entra num processo de estresse, que o psiquismo não é capaz de suportar, que o psiquismo corre o risco de surtar, então ele acaba fazendo uma catarse da consciência, utilizando esses mecanismos numéricos. São sempre numéricos, é sempre combinado. Envolve a limpeza, de alguma maneira a pessoa se sente suja, e envolve as equações numéricas. Né? Então, 1, 2, ou 1, 2, 3, 4, ou pular de um lado para o outro, ou andar na rua sem pisar entre um paralelepípedo e outro, ou pular um degrau sim, um degrau não. Então, cada pessoa vai criando o seu próprio mecanismo de manifestação do inconsciente através do toque. Então é um ato falho, denuncia que tem alguma coisa no inconsciente que precisa ser trazido à tona para que ele possa vencer. Como é um processo de ansiedade, também tem que ter acompanhamento psiquiátrico. Então, por exemplo, eu não vou tratar de uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como toque, sem que essa pessoa não tenha um acompanhamento psiquiátrico, entende? Porque aí é preciso conter a ansiedade dele para então trabalhar essa questão. Agora, é a mesma história da depressão, da ansiedade. A psiquiatria, a medicação não é capaz de curar. A única maneira de curar isso é através da terapia, é através da análise. Ou seja, essas pessoas trazem na sua infância muito sofrimento. Trazem na infância abandono, às vezes abusos sexuais, estupro, humilhação, né? Então elas trazem na sua infância uma série de sofrimentos que o psiquismo adulto não é capaz de suportar. Então acaba canalizando todo o processo para um transtorno obsessivo compulsivo. É a mesma coisa, tem um outro assunto que a gente pode colocar, vou até pedir a Thaís, né, que coordena aí a parte da mídia da SB Psicanálise, da SBP, para me lembrar, por exemplo, uma outra questão que quase ninguém conversa, que é o processo da cleptomania. Quem não sabe o que é cleptomania, cleptomania é a compulsão em roubar, e em roubar sem necessidade. Eu sempre brinco que pobre quando rouba é ladrão, rico quando rouba é cleptomaníaco. Então, a cleptomania, assim como o toque, traz sofrimentos da infância. Escassez, humilhação, abandono, opressão, abusos. Então, nós sofremos muito. E em função desse sofrimento que se acumula, acaba depois estourando como toque, o transtorno obsessivo compulsivo, a compulsão em alguma coisa. Por exemplo, uma dessas pessoas, a garota que tinha toque e manifestava orando, né, rezando
por ser de formação evangélica, essa garota eu não investiguei, não cheguei a saber o que aconteceu na infância dela. Mas eu já percebi ali, por exemplo, que o pai dela era falecido. A mãe era uma viúva apaixonada pelo ex-marido. Então, a mãe também tinha dificuldade. Então, eu percebi ali o seguinte, por exemplo, a perda do pai, que é uma figura central para a mulher. Então, ali, provavelmente, a perda daquele pai influenciou no processo do transtorno obsessivo compulsivo daquela garota. Mas foi um atendimento de uma sessão só. Não deu para avançar. No entanto, essa que tomava banho contando 1, 2, 3, 4, essa, por exemplo, é filha, por exemplo, de um estupro, né? O tio, o cunhado, estuprou a mãe dela. Então ela é filha do tio, ela não é filha do pai. Então isso traz dor. E ela sabe disso. Fora isso, então a família toda, a mãe teve problema psiquiátrico em função de ter sido estuprada e ter sido humilhada, né? O marido assumiu a paternidade, mas a família sabia que o filho era do irmão dele e não dele. Então tem todo um processo, quer dizer, ela cresce com um pai que não é o pai, é o tio, o pai não a reconhece. Então você se imagina quanta dor. Fora isso, a doença mental da mãe, a rejeição da família. Então, normalmente, a pessoa que tem toque, ela traz esse histórico de sofrimento. Por isso é que a análise é necessária. Por isso que é preciso ela fazer análise. Ela vai precisar procurar um psicanalista, para que o psicanalista evoque, para que o psicanalista leve a paciente ou o paciente de volta à infância, para resgatar com ela esses momentos, esses acontecimentos, e ressignificar esses acontecimentos. E ressignificando, então ela vai se sentir aliviada, e aí o impacto no processo do toque vai ser menor, chegando até a cura. É muito difícil, mas pode chegar à cura. Essa outra menina, por exemplo, essa outra garota do Rio de Janeiro, que eu supervisionei, pra vocês terem uma ideia, quando ela gostava de escrever, era a única coisa que ela ia escrever, então ela ia digitar, ela amarrava esparadrapo com algodão na ponta dos dedos para não contaminar, porque o teclado do computador é muito sujo. E às vezes escapava o esparadrapo, então ela ia limpando, ela pegava gilete e raspava a ponta do dedo para tirar a contaminação, acabando por ferir, ela perdia digital. Então, e sem falar daquele monte de roupa, né? Você via só o rosto, ela tinha touca, luva, a blusa, naquele calor do Rio de Janeiro, de quase 40 graus, ela de roupa. E aí não saía para nada, não fazia amigos. Os amigos, sim, pela internet, fazendo esse tipo de coisa, né? Aí depois eles vão desenvolvendo situações. Ela desenvolveu um esquema de envolver o smartphone numa sacola para ela poder manusear o smartphone sem se contaminar. E aí vai ser toda coisa. Aí não cumprimenta ninguém, não abraça a mãe dela, não sai do quarto. Então é um processo que vai trazendo muito sofrimento para o portador, necessitando de tratamento. O tratamento, repito, psiquiátrico, com medicação, né? E o tratamento psicanalítico, analisando, buscando onde estão as situações que levaram àquele caso. Eu não tenho nenhum caso de toque que o analisando permaneceu, mas se tivessem permanecido, no meu entender, a cura do toque a gente encontraria quando encontrássemos qual é a causa maior que levou ao transtorno. Porque no caso da depressão, o que a gente faz? A gente leva na infância, e como eu tenho vários
depressivos ou ex-depressivos que fazem análise comigo, a gente vai buscando, e aí, um dado momento, a gente consegue encontrar o ponto específico, a perda do pai, a perda de um trabalho, um namoro que não deu certo, o noivo que terminou o noivado 3 dias antes do casamento, o noivo que morreu, o marido que morreu com 1 mês de casado. Então são muitas histórias, e quando a gente localiza, normalmente a depressão é debelada e a pessoa encontra cura. Então eu penso que também o toque a gente pode encontrar cura, mas como eu disse a vocês, eu não tenho nenhum caso clínico que eu possa definir, apresentar um laudo de cura, porque nos casos de toque que eu atendi, os analisandos, os pacientes acabaram abandonando a terapia, né, dando alta a si mesmos, e aí com isso eu não pude continuar e concluir o trabalho que eu gostaria de ter concluído. Mas é um assunto ainda muito estudado, é um desafio para a psiquiatria, é um desafio para a psicologia e também um desafio para a psicanálise. Mas está ligado normalmente no caso, no olhar da psicanálise, o transtorno obsessivo-compulsivo está ligado a um processo da energia sexual, da energia libidinal, do abandono, dos abusos, das humilhações, das opressões que o indivíduo sofreu na infância. Outro não seria o motivo do transtorno obsessivo compulsivo, né? Agora que concluímos, espero ter contribuído para esclarecer sobre esse assunto. Eu vou aqui responder agora algumas perguntas, e aí é importante que vocês definam como é que está a qualidade do áudio. Acho que estão dizendo aí, eu vou responder então. Vou começar aqui do último para o primeiro, né? A Edna Mengali, Ana Mary Welter, tem que colocar o nome para eu dizer qual é a cidade, gente, o nome da cidade. A Regina Josefa de Arco Verde, Pernambuco. Ela está dizendo o seguinte: boa noite, amigo Aloísio. Deus abençoe. Ok, Deus abençoe você também, Regina. Jaqueline Canto assistindo, compartilha para nós, Jaqueline. Karine Gonçalo, compartilha para nós. Karine, tudo bem? Leão Canes compartilhou, muito obrigado, Leão. Marcela Pereira, boa tarde, amigo. Marcela é de Denver, do Colorado, né? Marcela, já está marcada aí a nossa ida ao Colorado. Eu preciso que vocês aí ajudem o nosso amigo Tadeu a ver aí a possibilidade da gente fazer um trabalho um pouco mais ampliado, levar esse conteúdo da psicanálise para comunidades espiritualistas aí de Denver, ok? Aí em Denver tem umas experiências lá nos Estados Unidos, no Colorado, pessoal, tem uma experiência muito interessante, que são as igrejas espiritualistas. Quando a gente fala igreja aqui no Brasil, a gente lembra a igreja evangélica. Lá não, a igreja espiritualista, né, Marcela? Ela tem lá, por exemplo, a pastora é uma monja budista, tem um cara que é tarólogo, tem o outro que estuda algum tipo de conhecimento indiano. Então é um processo muito interessante, e aí a gente quer fazer um trabalho aí com essas igrejas espiritualistas. O Leão Gomes, olha isso aí, maninha, tá dizendo aí, obrigado, Leão. Marcela Pereira, já falei. Ana Paola Fritoli. Matheus Almeida diz: eu te vi no passeio ontem, que legal. Quem mais? Rapaz, ontem, deve ser, ontem acho que eu estava na Praia do Morro. Eu dei aula ontem pro pessoal da Flórida, mas eu dei aula às 5 da tarde, então durante o dia eu estava em Guarapari. Rodrigo de Jesus, obrigado, Rodrigo, por compartilhar. Quem mais? Rafaela Paixão, minha amiga Rafaela Paixão, minha colega, né? Ela é psicanalista também. Rafaela é de Petrópolis. Então, se você estiver precisando de uma psicanalista de qualidade, procure a Rafaela Paixão em Petrópolis. Ela é uma ótima profissional. A Regina Félix, Regina, minha amiga, tudo bem? Deus te abençoe. Aí, um abraço da Bianca, eu tô vendo aí a fotinha, vocês duas juntas. Aí são inseparáveis, né? É muito interessante aí, a gente vê que entra a Regina e a Bianca
conseguiu superar totalmente o processo do complexo de Édipo. Um outro momento a gente vai falar do complexo de Édipo. São duas amigas muito queridas. Abraço do André, Bianca. Abraço, Regina. Dá um abraço da Bianca também. Que mais? Maritza Costa, de Santos Dumont, Minas Gerais. Obrigado por compartilhar. Marli Falcão, esposa do meu amigo Vigílio. Tá com ele na fotinha. Com a Latina Espírito Santo. Sandro Rodrigues. Abraço, Sandro. Compartilha para nós aí, meu amigo. O Espírito Santo em Foco tem contribuído muito para as nossas lives. Um abraço aí ao pessoal que administra essa comunidade, esse importante meio de comunicação no Facebook. Paula Albert, um abraço, Paula, compartilha para nós. Quem mais? Já falei. Boa tarde, amigos de Santos Dumont, a Maritza Costa está dizendo. Natália Vilela, um abraço. Cirlei Carvalho da Silva Lacerda, um abraço, Cirlei. Lélia Tavares Pereira, coloca aí a cidade que eu anuncio aqui. Carlos, o meu amigo Carlos Leal, lá de Colatina. Não é só o nome dele que é leal, não sobrenome não, gente. Ele realmente é um amigo leal. Abraço também para Kátia, viu, Carlos, sua esposa. Lúcia Santos, um abraço, Lúcia, obrigado pela audiência. Compartilha para nós aí em Nova Venécia. Tiago Benevenuto Freitas, acho que eu já falei, um abraço, Tiago. Homero Taborda, né, logo cedo, né, Homero, um abraço, obrigado por compartilhar. Marluce Rangel Dantas, de Recife, acho que agora já foram todos, eu vou só dar uma conferida aqui, mas eu acho que eu já comentei sobre todos. Acho que não. Adélia Queiroz, deixa eu ver aqui. Não, tem o Robson Santos, não. Chegou alguém depois, vamos lá, vamos falar agora, deixa eu ver aqui qual foi a última que eu falei, isso, Ana Maria Welter, eu já disse, Marcela Pereira, falando de Denver, ela falando, olha o que a Marcela está dizendo, estamos tentando, maravilha, abril chega logo, Marcela, lembra que tem uma pessoa aí de Denver que vai fazer a tradução das minhas palestras para o inglês, né? Porque as igrejas espiritualistas, o pessoal só fala inglês. Então lembra que tinha alguém, eu preciso dessa pessoa para traduzir, para fazer a tradução das minhas palestras em abril, né? Aí em Denver, lá em Boston, no estado de Massachusetts, a gente já tem. Tá precisando agora alguém aí em Denver, tá bem? O meu amigo Robson Santos, né? Qual seria a melhor forma de tratamento para quem sofre desse transtorno? Bom, eu disse aqui, Robson, que a melhor maneira, primeiro, né, a buscar o médico psiquiatra, porque é uma questão que envolve ansiedade, para a pessoa começar a conter. E, Robson, no meu entender, a única maneira de curar o toque é a análise, é descobrir, Robson, no passado da pessoa que tem toque, o que é que provocou esse transtorno obsessivo compulsivo. A Adriana Cavalcante também compartilhou para nós aí. Então tem que buscar no passado onde que surgiu esse transtorno obsessivo compulsivo. E isso quem faz é a análise, né? Dentro da psicanálise, a gente faz a pessoa voltar ao passado. A pessoa vai falar da infância dela, vai falar da relação com o pai, com a mãe, com os tios, na escola. E ao falar isso, ela põe para fora, ela reelabora, e aí ela vai contendo esse processo do transtorno, né? E isso pode levar aí a cura no nosso entender. Mas a começar pelo médico psiquiatra para a prescrição de um ansiolítico, né? O psiquiatra está acostumado com isso. Eu aconselho, Robson, o médico psiquiatra, tá? Não o clínico geral, o cardiologista. Muita gente vai, com todo respeito aos demais profissionais da medicina, gente, mas é porque quem trata da cabeça é o psiquiatra. Então, psiquiatra não é médico de doido, não. Psiquiatra é médico de gente sã, né? Então, psiquiatra é para manter a nossa sanidade mental. Então, o psiquiatra e o psicanalista. Porque o psiquiatra vai medicar, vai conter a ansiedade, e o psicanalista é que vai curar, ok? Isso quem diz é Freud, não sou eu. Conversa com ele, aquele homem ali, ó. É ele quem diz isso,
né? Tá no livro dele, o Totem e Tabu, e também no Mal-Estar na Civilização. Adélia Queiroz, obrigado, Adélia, compartilha para nós. Rosilda Vasconcelo, assistindo, né? O Robson, qual a diferença de psicanalista para psicólogo? Muito bem, Robson. O psicólogo, Robson, é aquele que faz graduação em psicologia e lá ele estuda várias linhas de terapia. A mais utilizada por eles, pelos psicólogos, é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Então o psicólogo trabalha com comportamento, né? Esse é o papel. Agora o psicanalista não, ele trabalha com análise, por isso psicanalista, né? Então ele trabalha com análise. O psicólogo trabalha o quê? Com a lógica do comportamento. Então é essa a diferença. O psicanalista, ele não é necessariamente o psicólogo. Ele é um profissional com outra formação superior e que resolve fazer um curso de formação em psicanálise, que nós oferecemos aqui pela SBP. Estamos, inclusive, com a turma começando agora em Guarapari. Quem mora nas cidades vizinhas do Espírito Santo. E também temos EAD. Mas o psicanalista, qualquer profissional vai fazer análise. Médico, psicólogo, professor, advogado, engenheiro. É uma formação específica para analisar. Então o psicólogo que não fez um curso de formação em psicanálise, ele não pode atuar como psicanalista. Não vai acontecer nada com ele. O problema é que o próprio paciente vai perceber que a metodologia que ele está utilizando não é eficaz. Então, quando você for, se o seu psicólogo disser que é psicanalista, peça a ele a certificação, a comprovação de que ele fez o curso. E você vai perceber que é diferente. Agora, vale lembrar que tem psicólogo, tem muitos alunos psicólogos, tem psicólogos que fazem a formação em psicanálise. E aí se tornam psicanalistas. Mas para ser psicanalista, necessariamente não precisa ser psicólogo. Para ser psicanalista, pode ser médico, psicólogo, dentista, enfermeiro, professor, enfim, é alguém que faz um curso, gente, e é um curso que dura 2 anos e meio. É como se fosse um curso superior sobre um outro curso superior. É uma pós-graduação em cima de um curso superior. Então, é um profissional realmente preparado para poder fazer essa viagem para dentro de você mesmo. Tá bom, Robson? Vamos ver quem mais pergunta aqui. Adriana Rosa, é de Vitória. Boa tarde, Adriana. Um abraço aí para todos de Vitória. Eu estive aí agora há pouco, né? Fui almoçar com a minha maninha querida, com a minha irmã Heloísa, lá no shopping Vitória. Heloísa, gente, é a presidenta do Conselho dos Direitos Humanos de Vitória. Então é uma pessoa que milita aí na luta para defender os mais sofridos, né? Eu já sou do campo da psicanálise. Yara Correia. A Yara Correia é de Vila Velha. Então, um abraço. D aqui deve ser educação, deve ser educadora, né? Então, um abraço, Yara. Isso mesmo, Espírito Santo, na verdade é S. Vila Velha foi a primeira capital do Espírito Santo. E é legal ela colocar Vila Velha e Espírito Santo, porque tem Vila Velha em Goiás, por exemplo, né? Fábio de Almeida, o meu amigo Fábio de Almeida, lá de Cataguás, né, Fábio? Lembra que eu confundi com o Fábio lá de Portugal, quando da outra vez você falou? Mas, estamos falando de gente do exterior. Nós temos aqui, por exemplo, a Yara Correia, antes. Tem, por exemplo, a Marília Melo. Marília, minha querida Marília Melo, mora na Itália, né, em Milão, ou Milano, como se fala em italiano, né? Então, um abraço aí para Marília, para o Silvio, que é o esposo dela. Um abraço para o Silvio, Marília. E tem mais gente aí de fora. Temos, por exemplo, aqui, por exemplo, a minha amiga Ivana, lá de Nova York, né? Obrigado, Adriana de Recife, a Videira Cavalcante, por compartilhar, né? A Yara Correia está dizendo como convencer uma pessoa que ela precisa tratar. Então, Yara, complicado isso, né?
complicado isso. É falar para ela que, né, perguntar, eu acho assim, acima de tudo, perguntar à pessoa se essa situação traz desconforto para ela. E se traz desconforto, mostrar para ela que ela não é obrigada a sofrer, que ela pode se livrar desse sofrimento tratando-se. Essa moça, por exemplo, que molhava a cabeça, o bumbum, ela sofre, porque para ela é humilhante, entendeu? Porque ela é uma pessoa com formação, tem 2 cursos superior, e é uma pessoa que é bem vista na sociedade, e ela fica com vergonha de isso acontecer em público. Então, por isso que ela está se tratando. Quer dizer, estava, né? Ela acabou abandonando o tratamento. A Diana Rosa, a Ivana, que eu já falei, Ivana de Nova York. Enfim, meus amigos, terminamos. Então, tá na nossa lista aí. Acho que o Manhã no Divã de amanhã, de terça-feira, a gente vai tratar da ansiedade. Então, divulguem aí. Ansiedade será o tema do Manhã no Divã de terça-feira. Depois temos aí, por exemplo, né, a cleptomania e outras questões que tanto nos fazem sofrer, que incomodam-nos no dia a dia. Caso você queira, hoje mesmo eu vou postar um mini vídeo para as pessoas que pertencem ao Facebook. A Yara está perguntando que horas. Ô Yara, eu tenho que olhar a minha agenda de manhã, mas normalmente, Yara, entre 9 e 11 horas da manhã, que eu dependo da folga entre um paciente e outro, para eu poder, cada dia uma folga diferente, né? Mas vai ser na parte da manhã, não vai ser igual hoje, que foi de tarde, não. Hoje foi porque eu estava em Vitória, almoçando aí com a minha irmã, matando a saudade da minha maninha tão amada. Mas, as pessoas que quiserem receber os meus vídeos, meus mini vídeos via WhatsApp, coloca para mim aí o seu WhatsApp, para que eu possa te adicionar na lista de quem recebe os vídeos. Vídeos, mensagens, exclusivamente para isso. E coloca aí que eu vou adicionar você na lista. Você pode colocar aí nessa própria, embaixo aí, onde você comenta esse vídeo, ou então mandar por Messenger, que eu vou providenciar para que você esteja na lista para receber o vídeo e mensagem. Normalmente eu envio 2 vídeos por semana e 3 mensagens. Pelo menos essa é a minha meta. E lembrando, gente, olha só, no dia 12, nós teremos a 2ª aula do curso de formação em psicanálise em Guarapari. Quem quiser conhecer o curso, pode vir gratuitamente. Uma aula demonstrativa. Conhecer o curso, conhecer a terapia de grupo. Se gostar, fica. Se não gostar, não nos deve nada, ok? Fora isso, amanhã, não é isso, Yara? Yara está dizendo, seria muito útil. Yara, assim que eu tiver o horário, prometo a você que eu vou divulgar aqui mesmo. Né? Vou colocar no Facebook. Tá bom? Eduardo Martins está assistindo, compartilha esse vídeo, espalhe o bem, espalhe a orientação da psicanálise. Aqui não temos religião, o objetivo aqui é esclarecimento. A Rosilda está colocando o zap dela, vai receber, viu, Rosilda? Faltou o DDD, coloca o DDD aí para mim, porque eu recebo gente do mundo todo. Então, Estados Unidos, o DDD é mais 1. Itália, tem um lugar que é 341, no Brasil 55. No Espírito Santo o DDD é 27, no Rio de Janeiro é 21. Então coloca o DDD para a gente saber. E é isso, um grande abraço e até o próximo Manhã no Divã.